povo abençoado, a paz do Senhor. Estamos começando mais um episódio do podcast SarsaCast. Gente, esse convidado, eu acredito que ele é bem conhecido aqui em Marília, um homem de Deus, muito conhecido pela Isa também, né, Isa? É verdade, gente. Paz ao Senhor, povo de Deus. O convidado de hoje é uma pessoa muito importante para mim e para nós. Vai ser uma bênção esse podcast, gente. Tô sentindo. Bom, antes de eu anunciar esse tal convidado, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês dos nossos colaboradores, tá? Nós temos a Burguesinha, que é o brechó chique aqui de Marília, o melhor brechó que existe, feminino. É verdade. Né, Isa? A Isa adora. Eu amo, gente. Ah, agora ela é a garota propaganda. Isso aí, eu tô chique. O Date Agência, O Date espaço que a gente Agência. tá gravando. E o espaço da Paula Orpeta. É, pra ficar bonita, vai lá na Paula Horpeta, que ela tá no cabelo. E aqui também o espaço do Luan. Deixe, né, o Luan, amigão nosso, super profissional, e deixa a gente ficar bem bonito na cidade. Bom, agora eu vou anunciar o convidado de hoje. Quer falar você, Isa? Mas antes da gente anunciar o convidado, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio, né, Lili? Isso mesmo. Mas agora vamos ao convidado, é ele, Quem é Isa? Gil Medeiros! Bem-vindo, Gil, ao SarsaCast. Muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Lili, que Deus abençoe a sua vida. É uma honra, um prazer poder participar aqui do SarsaCast. Nós temos acompanhado nos bastidores e temos visto que esse podcast tem alcançado muitas vidas e nós louvamos a Deus por Deus ter levantado pessoas como você, um espírito de guerreira que está na frente desse trabalho, divulgando para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E hoje eu tenho a honra de ser entrevistado por você, Lili, e pela minha filha, a Isadora Medeiros, que é uma bênção de Deus. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui no SarsaCast. Obrigada, Gil. Bom, e aqui assim, ó, pode fugir das perguntinhas. Meu Deus. Ele disse agora que tava nervoso, né, Isa? Até parece. E olha só, detalhe dessa voz, esse vozeirão que ele tem, gente. Nossa, até Meu pai é locutor, com respeito. não, antes de terminar, depois a gente vai falar pra ele fazer uma palhinha aqui pra gente. Mas, Gil, vamos lá, porque interessa, tá? Em resumo, eu gostaria que você contasse, assim, qual foi a sua maior experiência com Deus que você já teve até hoje na sua vida? A maior experiência com Deus. Eu tive várias experiências com Deus. Hoje eu tenho 41 anos de idade, até brinco com a minha esposa que a barba branca chegou e os cabelos brancos também chegou. E a gente vai adquirindo muitas experiências. E dentro dessas experiências, que nós tivemos na obra de Deus, algumas alegres, outras não tão alegres, que serviu de aprendizado, às vezes com alguns erros e, claro, também com os acertos. E falando de experiência, o que eu posso dizer assim, ministerialmente falando, experiências que eu tenho sobre a questão de liderança, de a gente poder ouvir a voz de um líder e procurar sempre obedecer a voz desse líder, porque um líder ministerial ele sempre quer o melhor para um obreiro, para um membro, e às vezes, por falta de maturidade, nós não paramos para ouvir esse líder, e é onde a gente vai quebrar a cara, vai tomar atitudes precipitadas e vamos ter experiências árduas. Quando eu falo do ser submisso à liderança, eu quero dizer que quem não escuta o seu líder, toma atitude precipitada em não ouvi-lo, sempre vai tomar caminhos que não agradam a Deus. E nesse caminho que não agrada a Deus, é onde você vai quebrar a cara, vai decepcionar. Então, chegou um período da minha vida que eu me achava o super pregador, porque na minha geração, quando eu comecei, acho que o Luan lembra, a época de Comunidade da Fé, que tinha pastor Zé Carlos era vivo, não tinha um jovem na época que se destacava assim como Deus me levantou da minha geração. Eu era um dos únicos pregadores jovens em Marília que viajava aqui, viajava para lá, pregava em congresso, círculo de oração, mocidade, vejo que não tinha experiências. Só que faltou a maturidade de parar, sentar, escutar o líder. Gil, pisa o pé no freio, aparece mais na igreja, segura um pouco as viagens. E aí você se sente autossuficiente, algo intelecto, não, ninguém me segura, ninguém barra porque você está naquele primeiro amor, da agenda,
da itinerância é onde você vai quebrando a cara, e foi o que aconteceu. Por falta de escutar alguns líderes que passaram na minha vida, eu tomei algumas atitudes precipitadas, me achava um super-homem, quando eu fui ver eu era apenas um menino na presença de Deus que precisava de uma cobertura espiritual. Então, quando eu falo de experiências ministeriais, eu e minha filha, eu falo às vezes com alegria e com um pouco de tristeza. Com alegria porque eu consegui ouvir conselho de alguns líderes, e tristeza porque eu não fui feliz em ouvir alguns, e aonde eu me precipitei quebrar a cara. Se eu tivesse escutado mais os meus líderes, eu não teria errado tanto, não teria me precipitado tanto, não teria quebrado a cara tanto. Então, o que eu posso deixar de conselho, através da minha vida, essa experiência que eu tive na minha chamada, na minha vocação ministerial de levar a palavra. Você que está começando agora, exercendo a sua chamada, pregando, louvando, sempre escute a sua liderança. O profeta messiânico Isaías vai dizer no capítulo 30, ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem um pecado ao pecado. Então você tem que ter uma cobertura espiritual, ouvir a sua liderança, para que você não venha cometer erros que eu cometi no passado. E claro, com os dias se passando, a gente aprende. E talvez quando você aprende, pode ser tarde demais, porque o pregador é assim, Vivi e Isadora. A gente pode fazer 1000 coisas boas, como se diz, ouvir 1000 conselhos de um líder, mas o dia que você deixa de ouvir um conselho de um líder, o dia que você deixa de fazer 1000 coisas boas e fez uma errada, aquela uma coisa errada que você fez vai cobrir as 999 boas que você fez. Porque hoje é do ser humano pegar a sua fragilidade e expor do que expor as coisas boas e maravilhosas que você faz. Isso é do ser humano. Eles pegam os erros, mas não pegam as qualidades que a gente tem. Né? Isso é verdade, Gil. E eu falo assim, o ser humano, ninguém é perfeito. Só Ninguém é Jesus perfeito. foi perfeito, né? E não é legal isso, porque às vezes a gente, né? Todo mundo cai, todo mundo erra, todo mundo falha. E aí a pessoa apagar tudo aquilo de bom que ela fez, não é justo, né? Com certeza. E dentro dessas fragilidades, dessa falta de ouvir liderança, para pensar, um jovem que pregava aqui, pregava acolá. Eu tinha 5 DVDs de pregação, com 5 temas diferentes, eu pregando, Amanda Ferrari cantando. Então é o que eu falei, sempre estava em evidência. Eu era antes do Orkut, já existia o MD, já estava pregando antes de existir a rede social do Orkut, MSN, que tremia a tela, chamava do outro lado para conversar. Eu sou antes disso aí. Aí você pensa, eu tinha um programa na cidade que era líder em audiência, Rádio Esperança, a cidade parava para me ouvir pregar. Só que a gente era um ser humano. Hoje também existe isso. Tem pregador que prega, ele acha que ele é o cara. Tem pregador que sobe no altar, tem 10 almas que aceitam Jesus e fala, eu preguei, mas não é ele, é a glória de Deus. Verdade. O dom Deus deu a ele, a unção exige, claro que ele buscou, mas tudo é para ele. Não é você cantor e as almas se rendem, é o nome de Deus que foi glorificado. Então, quando a gente não tem uma preparação nossa, hoje eu preguei, quebrei muito. Hoje eu fui um cara, Sobe pra cabeça. sobe pra cabeça, se não tiver um preparo, sobe pra cabeça. Só que cuidado, não existe super-homem nem Mulher Maravilha, né? Então, a gente tem que vigiar, como você falou, para que não caia. A Bíblia diz, o que está de pé, cuide para que não caia. Sabe o que eu aprendi? Com 41 anos de idade que eu tenho, com a minha barbinha branca, que a decolagem do avião não chama atenção, que chama é a queda. Então você pode subir no avião, viajar para Maceió, e nos Estados Unidos ninguém vai comentar. Mas se eu tiver no avião que caiu, o Gil estava no avião, que ia para os Estados Unidos, o avião caiu e ele morreu. Ninguém fala da decolagem do avião, mas eles falam da queda. Ninguém fala do dia que você começou. Eles falam do agora. Nossa, tá mentido, tá com loja, tá com o carro importado, nossa, tá morando bem, mas o início, a prova, o processo que passou para chegar até ali. Então é o ser humano, igual você falou, julgar, analisar o hoje, mas não conhece a história. O porquê que aconteceu isso? Vamos sentar, vamos bater um papo. O que você fez para chegar até aqui? Vamos analisar antes de falar da vida de alguém. Hoje eu aprendi na caminhada com essas experiências que tem muitos crentes, infelizmente, que têm o prazer de sentar numa roda de pizzaria, de sentar numa roda de um café da tarde
eles não falam das coisas que são benéficas para eles. Eles querem falar de alguém. Eles querem comentar de alguém que está em evidência. Ninguém vai chutar cachorro morto. Ninguém vai falar de uma árvore que não produz fruto. Então eu aprendi com dessa caminhada. Se a minha história ela não comove ninguém, se a minha história não serve de bagagem para ninguém, eu vou querer contar a história de alguém. E eu não nasci para contar a história de ninguém. Eu nasci para contar a minha própria história. Seja ela boa, seja ela ruim. Eu não posso questionar um exemplo da história da minha vida e falar, poxa, a Isadora tinha que ser assim, assim, assim. Ela tem que ser aquilo que Deus quer que ela seja, sem o meu julgamento. E o meu julgamento não pode fazer efeito na vida dela. Ela tem que ter o preparo e entender. Poxa, estão me julgando, mas eu estou ganhando alma. Estão me julgando, mas eu estou louvando. Então quer dizer que quando eu faço a obra de Deus, eu nunca vou agradar ninguém. E esse foi o meu maior erro. Fazer a obra de Deus e querer agradar pessoas que estavam próximas a mim. E eu aprendi nessa caminhada que o profeta, ele não nasceu para agradar a todos. O profeta nasceu para falar aquilo que Deus manda. Você pregar sobre adultério onde tem um adúltero, como o cara vai gostar de você? Você pregar sobre traição onde alguém traiu a esposa, como alguém vai gostar de você? Você pregar sobre pastor que rouba dinheiro no altar e o pastor está roubando dinheiro. Como que esse pastor vai gostar de você? Então o profeta ele nasceu para ser isolado. O profeta verdadeiro. Quem é o profeta verdadeiro? Aquele que pega de Deus e dá para o povo. Não aquilo que pega do povo e vai mandar para Deus. É o que pega de Deus para dar para o povo. E quando você pega de Deus, não é aquilo que o povo quer ouvir, é aquilo que Deus quer falar. É muito forte. Isso. É forte. Agora responde pra gente, meu pai, gente. Ele foi titular como sobrevivente. Eu quero perguntar pra você. Explica pra gente, fala pra gente, cita um personagem da Bíblia que você se identifica com base do que te intitularam, né, como sobrevivente. Fala pra gente o personagem da Bíblia que você se identifica na sua história. Sim. Ô filho, esse título que você disse, sobrevivente, o pai tinha um programa na 950, o Luiz Reis, pastor que era no Belém, do 9 de julho, pastor Luiz Reis, eu entrava na rádio e ele terminava e falava assim, gente, tá chegando aí o sobrevivente. Ele me intitulou porque ele sabia da minha história. O sobrevivente é aquele que venceu lutas, dificuldades na vida, e ele não conhecia a minha história, me intitulou de sobrevivente, e isso pegou, até que eu gravei até um tema, na época de uma pregação, falando sobre Mefibosete, e o tema era o sobrevivente, que o Mefibosete sobreviveu à queda, que caiu do colo da babá, foi parar em Lodebar, depois Deus resgatou e você conhece a história. E quando você perguntou sobre um personagem, eu me identifico muito com José. José tinha 17 anos de idade, José era sonhador, José foi menosprezado, José foi criticado, José foi zombado, José ganhou uma túnica que ele não pediu, ele ganhou uma túnica por reconhecimento, porque a história vai dizer que ele tinha 17 anos de idade, ele ia apacentar as ovelhas dele, que nem dele era do pai dele. Só que o pai dele, que não era Jacó, se tornou Israel, observava o filho fazendo a tarefa. Opa, peraí, meu filho é obediente, acorda de madrugada, vai pegar as ovelhas, procurar a pasta, deixa eu dar um presente para ele. Colocou a túnica colorida, ele vai mostrar para quem a túnica? Dos seus próprios irmãos. Porque José nunca vai imaginar que quem está próximo a ele vai trair ele, vai difamar. A gente vai imaginar que quem está de longe vai nos perseguir, vai nos... Ninguém imagina que quem come no seu prato vai te trair um dia, vai falar mal de você. O que José não esperava aconteceu. Meus irmãos, olha o presente que o papai me deu, uma túnica colorida. E tudo que é colorido chama atenção. Um arco-íris bonito no céu. A gente para ver, nossa, que arco-íris lindo. Só Deus vai criar isso, porque é colorido, chamou a atenção. Então eu me identifico muito com José. Ele recebeu esse presente, vai mostrar para os seus irmãos, e os irmãos vai rotear. A Bíblia vai dizer que os irmãos não falavam com paciência, mas planejaram algo, porque além de ganhar a túnica, ele vai relatar os sonhos aos seus irmãos. Os irmãos vão armar uma cilada, preparam uma cisterna, um buraco para jogar José vivo dentro da cisterna para gritar: papai, José está morto. Só que José não estava morto, José estava vivo. Por que me identifico muito? Porque no meu auge das pregações, muita gente, o Medeiros é o cara. Vamos colar no Medeiros, que o Medeiros tem agenda aberta. Vamos encostar no Medeiros, que o Medeiros vai levar nós para cidades vizinhas. Vamos colar, vamos levar. Só que quando chega o momento da fragilidade, você entra na caverna, na escuridão, e você descobre quem é de verdade e quem não é. Aí você descobre quem é parente, quem é a família.
Aí você descobre quem é amigo e quem é colega. Aí você descobre quem é pastor e quem é castor. Aí você descobre quem é presbítero e quem é presbítero. Aí você descobre quem é diácono e quem é diacho. Porque existem vários tipos de adorador. O que adora de verdade e o que adora de mentira. Eu estou aqui para falar da Bíblia. Jesus está procurando o quê? Os verdadeiros. Se ele está procurando os verdadeiros, é porque tem o meia-boca, aquele que faz de qualquer maneira, aquele que faz de qualquer jeito. Então eu aprendi uma coisa. Quando eu estou dentro, eu sempre falei isso para meus amigos. Quando o Pedro está dentro, eu estou dentro. Quando eu estou fora, eu estou fora, estou fraco, estou devagar. É só Deus para me dar a vitória. Então essa mensagem é para você em 2026. Não deixe ninguém menosprezar o talento, a chamada que Deus colocou na sua vida. Talvez é loucura para alguém. Nossa, mas podcast para ganhar almas. Não interessa quem vai gostar, quem não vai gostar. O importante é que o nome de Deus vai ser glorificado. Nossa, eu não gosto da Isadora porque ela grita muito cantando. Não interessa quem acha que ela grita. O importante é que ela está fazendo para Jesus. Ai, eu não vou para a cara do verdadeiro. Você não desliga a minha cara. Você tem que ir com a cara, você tem que servir a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. O importante é você respeitar a unção do próximo, o nome do Senhor ser glorificado. E se um dia Deus me levar para a glória pela misericórdia dele, é o nome dele que vai ser glorificado. Se você não gosta de mim, não gosta de quem está assistindo do seu lado, o seu lugar é qualquer outro lugar menos o céu. Porque o céu é um lugar de paz, sem competição, sem desunião, é um lugar de amor ao próximo. Amém? Amém. Eita, Fala, né? eita, que esse podcast tá fora. Ó, Só uma vaca. então, Menias, Gil, né? Os mais amigos. Estamos vindo aqui. Gil, que conselho que você daria para as pessoas que estão começando agora no ministério, que tá ali querendo servir com aquela vontade de servir a Deus, ganhar almas para Jesus, mas não tem assim como dar o primeiro passo, sabe? Sim. Um conselho que eu dou, igual eu disse no início. Primeiro fator, para você abrir seu ministério, se não for próprio, você tem que abrir embaixo da cobertura do seu pastor, embaixo da liderança. Um bom ministério se inicia com a obediência aos seus pastores. Se o pastor falar o seu caminho é pela direita, vai pela direita. Se o seu pastor falar assim para você, conduz aqui na esquerda, você vai para a esquerda, mesmo que isso venha contrariar a sua vontade. Ele é o seu líder espiritual e você tem que obedecer para ter um bom sucesso, para ter um bom êxito na sua caminhada ministerial. Outro fator, se você for ter o seu ministério sem uma cobertura, ou você já ser o próprio presidente da obra, o próprio pastor, de repente Deus te deu uma visão e você quer abrir no seu ministério, o que você tem que fazer? Obedecer a Deus, não dividir essa obra com ninguém, sair pelas portas da frente, pela igreja que você congregou, pedir a bênção para o seu pastor, dizer, olha, Deus está me levando para uma nova chamada, para um novo ministério, eu quero ganhar almas para Jesus. Se você fizer isso na obediência, pode ter certeza, a sua igreja vai crescer, muitas vão acontecer, batismo do Espírito Santo e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Deus. Olha, agora, em base de tudo que você falou, deixe Deus usar, deixe uma palavra profética para todos os irmãos que estão nos assistindo no dia de hoje. Uma palavra profética, eu vou liberar rápido com objetividade, tá bom? Eu citei José e citei Mefibosete. Aos 5 anos de idade, Mefibosete estava no colo da babá. Todos nós conhecemos a história. Ele era príncipe, na sua veia havia sangue azul, ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Diz a história que Mefibosete estava no colo da sua ama quando as notícias chegaram aos seus ouvidos que Saul estava morto, Jonatas estava morto, e ela procurou se livrar da guerra e tentou fugir da guerra. Só que no seu colo tinha uma criança. Essa criança era Mefibosete. Ao fugir da guerra, eu não sei como que aconteceu, só que a Bíblia vai dizer que ela vai deixar o menino que estava no colo cair no chão. No colo, Mefibosete era uma criança perfeita. No colo, Mefibosete não tinha deficiência, mas a Bíblia vai dizer que quando Mefibosete caiu, o seu tombo deixou ele aleijado de ambos os pés. Uma criança ali que era perfeita no colo, ao cair, ficou aleijado de ambos os pés. Então, uma palavra de reflexão para a sua vida. Enquanto você está no colo, a babá está simbolizando Deus. Enquanto você está no colo do Todo-Poderoso,
do guarda de Israel, do Deus que não vacila, do Deus que está com as mãos estendidas. Enquanto você está no colo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que contempla tudo, aquele que vai arrancar você de baixo, em 2026 vai colocar você por cima. Enquanto você estiver no colo do Deus Todo-Poderoso, nenhum mal vai te afligir. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Alguém quer ter um prazer de você cair no colo de Deus para você ficar deficiente, para alguma área da sua vida ficar com fragilidade. Mas eu quero profetizar, aqueles que torcem para a sua queda, aqueles que torcem para a sua ruína, eles não vão ter o prazer de ver o seu nome na lona, eles não vão ver a sua história no chão. Jesus está chegando aí para te manter de pé. 2026 é o teu ano, é o ano da colheita, é o ano da restauração, é o ano que Deus vai trazer a existência aquilo que não existe, é o ano que Deus de lhes agora vai arrancar lá de baixo e vai colocar por cima. Oh glória, eu estou sentindo ele aqui nessa live, nesse podcast. Enquanto eu estou profetizando aqui, Deus disse para mim: meu filho, receba a autoridade nesse podcast e pode liberar. É o ano de cura, é o ano de libertação. Eu vou salvar famílias, o meu nome vai ser glorificado, não haverá queda, não haverá ruína. Eu estou dando forças, estou renovando pregadores, pastores, presbíteros. Pastor, não haverá morte na sua família, esse desespero, porque o índice de morte de pastor o ano passado, de 2025, foi muito grande. Pastores que tiram sua própria vida. Não haverá morte, haverá vida, haverá cuidado de ação de graça e o nome do Senhor sendo glorificado. Eu profetizo para terminar essa participação: o teu casamento não haverá queda, não haverá divórcio, não haverá separação. Pode preparar uma nova lua de mel. Você vai cantar o hino da vitória e dizer: só o Senhor é Deus. 2026, Jesus pega você pela tua mão e diz: filho e filha, fica de pé que eu sou contigo. Amém. Eu creio, Glória a essa palavra. Deus. Eu posso também. Glória a Deus. Glória a Deus. Gil, eu gostaria sim de agradecer muito pela sua participação. Foi um episódio bem ungido aí, né? Bem forte. Que eu gostei bastante. Obrigado, Lili. Deus falou comigo também Amém. agora nessa sua Graças a Deus. oração. Eu Glória fiquei a muito Deus. feliz nessa sua mensagem. Te agradeço e é bem-vindo para voltar na Obrigado. É transcendência. uma honra de coração Muitas mesmo. histórias, né? Obrigado por confiar no sobrevivente. A gente sabe que a gente não agrada a todos, mas a gente faz a obra de Deus com muito amor e carinho. Eu sempre costumo dizer: quem me ama de verdade. Quem me odeia, odeia com decreto. Né? Eu sempre entrava na rádio e falava assim: para alegria de muitos, ele precisa de poucos, eu tô chegando, mas tô chegando. Aí o telefone do carro bombava, o nome de Deus era glorificado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Maravilha? Obrigada, viu? Obrigado, você. Deus abençoe a todos aí, os bastidores, o Luan, o Du, a todos aqui. Foi um prazer participar do SarsaCast. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Coloca na tela aí que eu vou fazer uma propaganda de vocês. Dá pra colocar? Vamos lá. Gente, vamos ver Vamos o ver se Gil entra aqui. Vamos ver. fazendo o locutor. Bora lá, então. Já encerrar. Tem uma vozona linda, hein? Estamos aqui com o apoio no SarsaCast aqui, com a Lili e com a Isadora Medeiros. Algumas pessoas nos apoiando, os nossos apoiadores aqui do SarsaCast. Burguesinha! É o brechó chique de Marília. Quem não conhece Burguesinha? Como que eu falo aqui, Isadora? Date Agência, Date Studio. Temos acima de tudo. Que maravilha! PB, é isso? É o espaço. Paula Porbeta Cabeleireira. Seja um apoiador do SarsaCast. Aê! Finalizando, gente, com um sucesso, né? Que chame de ouro. Gente, um beijão, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo episódio. Deus abençoe, gente! Tchau!